transformadores e indução eletromagnética. Vamos aprender de uma vez por todas. Fala pessoal, professor Jean Pegoraro, e hoje vamos entender qual é a grande ideia de um transformador, qual é a física que envolve dentro desse dispositivo fantástico. Por isso, curte o nosso vídeo e fica com o professor Jean Pegoraro até o final. Primeira coisa que vocês têm que entender sobre os transformadores é: os transformadores são dispositivos elétricos que permitem a gente usar dispositivos que foram feitos em 110 volts, por exemplo, operar em 220 volts sem prejudicar ao meu dispositivo, tá? O próprio nome já diz isso, transformador, é um transformador entre aspas de voltagem. O que vocês têm que entender é que o transformador ele funciona por causa da variação de fluxo e corrente induzida. Logo, ele só pode operar em DDP alternada, ou corrente elétrica alternada. Mas vamos entender como é que funciona a lógica do transformador, tá, gente? O transformador, ele basicamente, geralmente, ele é um núcleo de ferro, tá? Então, isso aqui é um núcleo de ferro que a gente está estipulando, né? E os transformadores, eles têm dois pontos importantes para a prova da gente, que é o setor primário e o setor secundário, tá? Então, assim, o setor primário é onde a gente coloca, entre aspas, o número de voltas do meu aparelho, e o secundário é onde eu vou ligar ele na rede elétrica. Então vamos tentar entender assim, ó. O setor primário, imagina que a gente tem isso aqui, ó, ele é associado em voltas, né? Então digamos que aqui tenha, entre aspas, 3 voltas, tá, gente? Tenham bastante calma aqui, ó. Então aqui o número de voltas N1 é 3 voltas, não precisam copiar ainda, tá? Aí esse aqui é o setor primário. Já o setor secundário, eu vou colocar um número bem fácil, vou colocar o dobro de voltas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Então esse aqui é o N igual a 2, que é o secundário. Eu vou colocar como 6 voltas. Beleza. Então assim, ó, como é que funciona essa logística? Esse setor primário e secundário, um deles a gente liga no dispositivo, e o outro a gente liga na rede de tensão. Então vamos pensar que a situação física é o seguinte, tá? Eu tenho um dispositivo, digamos que seja um aparelho, né, que ele foi feito para operar em 110 volts, tá, gente? Tenha bastante cuidado. Esse aparelho foi feito para operar em 110 volts. Mas a única rede de tensão que eu tenho, a única DDP que eu tenho, ó, DDP alternada, é uma tomadinha aonde nós temos, agora é assim as tomadas, né? É a tomada que desenvolve uma DDP alternada, isso é importante, né? Então, ó, isso aqui é uma DDP alternada de 220 volts, tá, gente? Lembrando que essa DDP tem que ser alternada. Para quem não lembra o que é a DDP alternada, é o nosso início de aula, né? Ora ela tá de um lado, ora ela tá do outro. A gente já vai entender o porquê, beleza. Aí o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai ligar esse dispositivo aqui, ó. Um polo vai ser no mais, um polo vai ser no menos, geralmente o de baixo é o terra, tá? Beleza, então o que significa corrente alternada? Significa dizer, gente, ó, presta atenção, que presta atenção, ora a corrente está nesse sentido, a corrente aqui do setor secundário, ora ela está nesse sentido e ora ela está no outro sentido, por isso que a gente fala corrente alternada, tá? Ora ela está no sentido, ora está no outro, beleza, tá? Como é que vai funcionar essa ideia do transformador? A gente vai se dar conta o seguinte, ó, que quando passa uma corrente elétrica nessa espira aqui, que não deixa de ser uma espira enrolada em núcleo de ferro, vamos supor que instantaneamente vai ser isso aqui. O que vai acontecer? Pela regra da mão direita, ó, isso aqui é uma espira, corrente vai, o dedão vai atrás, vai gerar um campo assim, ó. Opa, quase que eu caio. Vai gerar um campo orientado dessa maneira aqui, ó, que eu vou colocar em preto, ó. Ele vai gerar um campo aqui, nessa situação aqui, ó. Ele vai gerar um campo nessa orientação aqui que eu tô mostrando, instantaneamente, tá? Só que a cada fração de segundo, por exemplo, só pra gente ter uma ideia, a frequência de oscilação aqui no Brasil é 120 Hz. Significa dizer, né, que a cada segundo inverte 120 vezes o ciclo dessa corrente. Entendem o que eu estou dizendo? Essa é a oscilação que a gente tem aqui no nosso planeta. Nosso planeta é ótimo, no nosso país, Brasil, por exemplo. Então, 120 ciclos por segundo inverte isso aqui no nosso país, tá? Beleza. Então, o que acontece? Ora, o campo vai ser gerado nesse lado, ora o campo vai ser gerado do outro lado, tá? Por causa dessa alternação da corrente elétrica. Beleza, o que vai acontecer?
Esse campo vai variar o fluxo magnético aqui. Concorda comigo? Esse campo vai variar o fluxo magnético nesse setor primário. E o que a gente viu na aula inteira de lei de Faraday? Que se variar o fluxo magnético, vai surgir uma corrente induzida contrária à variação de fluxo. Então o que vai acontecer? Quando eu ligo na tomada, vai vir uma corrente para cá que vem da tomada em si. E aí o que vai acontecer? Essa variação de fluxo nesse setor primário vai criar, entre aspas, uma corrente induzida que vai se opor a essa variação de fluxo. E aí o que vai acontecer? Vai permitir que eu opere o aparelho na tensão que ele pode. Entendeu o que eu estou dizendo? Então por isso que eu preciso da variação de fluxo magnético aqui, né? E aí o que vai acontecer? Aonde tem o maior número de volts, eu boto na maior DDP, e aonde eu quero que seja menor DDP, eu ligo aqui. Então esse meu aparelho aqui, ó, a DDP que vai sair nele vai ser 110 volts, e aí ele vai funcionar corretamente, tá? Bom, como é que funciona essa lógica aqui? Bom, se a gente tentar entender qual é a fórmula que vem por trás disso, até vou colocar aqui, ó. Você tem que entender o seguinte, que a mesma linha que entra aqui vai ser a mesma linha que entra aqui. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Não precisa nem copiar, tá? O que interessa é que a variação de fluxo magnético em função do tempo no setor primário, ou seja, fluxo por tempo, tem que ser igual à variação de fluxo magnético do setor secundário. Então isso é uma verdade, tá, gente? Não precisa nem copiar, isso aqui é só dedução da fórmula. Mas lembra que pela lei de Faraday-Lenz, a gente sabe o seguinte, ó, ignora isso aqui, ó. A gente sabe que a DDP induzida é menos, né, N variação de fluxo dividido pela variação de tempo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ignora um pouquinho isso aqui, gente, ignora um pouquinho isso aqui, eu vou passar o N pro outro lado, tá? Vou passar o N pro outro lado. Então, eu vou ter uma relação que a DDP dividido pelo número de voltas é igual à proporção da variação de fluxo por tempo. Então, o que a gente vai fazer? Quando for fluxo 1 dividido tempo 1, eu boto aqui DDP1, N1, né? Então, quando for o 2, né, a variação de fluxo que tem no setor secundário, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2, né? Então, olha só, como a mesma linha que entra aqui, tem que ser a que chega do outro lado, a gente pode afirmar que a variação de fluxo é a mesma. Então, se variação de fluxo por tempo é DDP por número de voltas, a gente chega na equação mais forte de todas, que a DDP do setor primário, ao invés de chamar de epsilon, eu vou chamar de U, a DDP no setor primário é proporcional ao número de voltas do setor primário, que isso aqui é igual a DDP do setor secundário dividido pelo número de voltas do setor secundário, ou seja, para o estudo de transformadores, essa equação ela é fundamental para vocês estudarem. Ela é fundamental para vocês estudarem mesmo, tá, gente? Tá? Ela é bem intuitiva, inclusive. Então, essa dedução não vem ao caso, tá? E aí, gurizada, beleza. Então, é bem simples isso aqui. É só tu lembrar que a DDP é proporcional ao número de voltas que a gente tem na espira no solenoide, né? A gente pode até ver, olha só, o número de voltas daqui para cá dobrou, né? De 3 para 6. Obviamente, se aqui a DDP é de 110, é porque aqui a DDP é de 220. Então a gente tem essa relação ali, né? Que a DDP do setor primário é proporcional ao número de voltas do setor primário. Beleza. Só que daí tem um detalhe, né? Você não pode esquecer também que você não pode violar a conservação de energia. Ou seja, a energia, entre aspas, que chega aqui no setor secundário tem que ser a mesma energia que chega no setor primário. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, a energia que chega no setor primário tem que ser exatamente a mesma energia que foi gerada no setor secundário. Então a gente pode admitir que nós temos uma conservação de energia, né? A gente tem uma conservação de energia em cima disso. Deixa eu só ir para trás para ver os meus espaços, né? Então já estou no limite. Então isso aqui é uma conservação de energia. Tá? É uma conservação de energia. A energia que sai do secundário, entre aspas, tem que ser a mesma que chega no primário. Só que aí, gente, convenientemente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa energia e vamos dividir os dois termos pelo tempo. É, professor? Claro. Ó, vamos dividir os dois termos pelo tempo. Eu pergunto uma coisa para vocês, né? O que é energia dividido por tempo? Não é a potência? Moral da história, eu chego à conclusão que por causa da conservação de energia,
Energia por tempo é potência. A potência do primário, ela tem que ser igual à potência efetiva do secundário. Então, nós temos essa relação aqui, né? Então, a gente tem essa relação de potência por causa da conservação de energia, né? Então, a potência que chega no primário tem que ser exatamente a mesma potência, entre aspas, do setor secundário. Beleza, e óbvio que isso vem, né, gente? Isso vem da conservação de energia, não pode esquecer disso, tá? Então isso aqui, a potência do primário e secundário, como a gente disse. Logo, o que a gente tem que entender também, né, gente? Tu lembra que potência é corrente vezes tensão? Então, a gente pode fazer uma confusão aqui, a gente pode pegar também e lembrar, ó, que o pinto faz pio, né? O pinto faz pio, então eu também posso tirar uma outra relação. Relação que a corrente do setor primário vezes a DDP do setor primário tem que ser igual à corrente do secundário vezes a corrente do setor secundário, tá? Lembrando que tudo isso vem por trás da conservação de energia, né? A gente chega na conclusão de potência, ou seja, a mesma energia que chega aqui tem que ser a mesma energia que sai do outro lado. Certo? Bom, aí, beleza, vamos dar uma limpada nisso aqui e vamos entender um pouquinho melhor essa jogada. Como é que seria um dispositivo ligado certo? Né? Digamos que eu tenho um dispositivo que foi feito para funcionar em 110. Né? Então, ó, se o dispositivo foi feito para funcionar em 110 volts e eu vou ligar numa rede de tensão de 220, ó, digamos que aqui seja a rede de tensão de 220 volts, ó, eu preciso que esse número de voltas aqui seja o dobro desse número de voltas aqui. Ah, Sor, quanto? Sei lá. Digamos que aqui o número de voltas seja 8 voltas e aqui seja 4 voltas, né? Isso é o ligado certo, né? Digamos que esse aqui seja o meu aparelho. Ó, esse aqui é o meu aparelho que foi feito para operar em 110 volts. Então, aqui realmente vai chegar a 110 volts de DDP nele. Óbvio que não te esquece que tem que ser uma rede alternada, pois caso contrário, não vai ter a variação de fluxo para induzir a corrente elétrica e aí funcionar o nosso transformador. Beleza? Tá. Como é que seria ligado errado isso? Cara, ligado errado é o seguinte, vamos supor que esse mesmo dispositivo, esse aparelho eletrônico, foi feito para funcionar em 110. E aí eu digamos assim, eu me distraio e ligo errado, ou seja, a minha rede de tensão, ela sim é alternada e ela é 220 volts. E aí, ó, mesmo número de voltas, tá, gente? Ó, o N vai ser 8 voltas. 8 voltas não, né? Que eu liguei o errado, né? Mesmo eu tentando ligar errado, eu ligo certo. Já pegou horário, sabe das coisas. Então, olha só, vamos imaginar que o número de voltas aqui é 4 voltas. E agora o número de voltas é 8 voltas. Olha o perigo. Quem nunca ligou um dispositivo errado já deve ter passado por isso, né? Quem já ligou. Então, olha só, o meu dispositivo, ele foi feito para funcionar em 110. Só que agora eu liguei errado, gente. Olha só, eu liguei numa rede de tensão, obviamente, alternada. Eu liguei numa rede de tensão alternada para poder induzir corrente. E aí, olha só, a DDP é proporcional ao número de voltas, né? Então, olha só, o meu aparelho foi feito para funcionar em 110. Foi feito para funcionar em 110. Mas, olha o que aconteceu aqui. Eu liguei o 220 volts no secundário, no primário, tanto faz, mas o interessante é que a tensão está ligada no que tem 4 voltas. E aí o meu aparelho eu liguei no de 8 voltas, ou seja, qual é a DDP que vai chegar aqui? Olha só que absurdo, a DDP que vai chegar aqui, se 8 volts é o dobro de 4, aqui vai chegar, olha só que louco, vai chegar 440 volts de DDP. E aí, gente, aí vai ser um desespero, porque olha só, esse aparelho que foi feito para funcionar em 110, ele vai operar a 440 volts, ou seja, vai explodir esse aparelho na nossa mão. Entendem como é importante tu ligar certo? Claro, se isso aqui for ligado em rede alternada, tá? Bom, agora o que acontece? Eu vou ligar errado aqui também. Eu vou ligar numa DDP de 220 volts, só que aqui a tensão, ela é, digamos assim, ó, ela é contínua. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar o meu dispositivo aqui, a DDP efetiva que vai chegar é 0 volts.
Por que é 0 volts? Porque eu não vou conseguir gerar a corrente induzida para fazer essa transformação. Então, se a gente ligar e deixar um tempinho parado e tentar ligar ali numa rede de tensão contínua, por exemplo, uma pilha, não que tem uma pilha 220 volts de potencial de DDP formada por zinco, lá é difícil, mas a grande questão, quando ele for ligado em DDP contínua, isso aqui não funciona, né? Não funciona, porque a DDP ali vai ser 0 volts. Beleza, gente? E aí, pensando nessa ideia de transformador, é bem legal, por causa do seguinte, ó, deixa eu ir para trás para ver como é que estão as nossas medidas. Ó, não precisa copiar isso aqui, não precisa copiar, tá? Mas imagina que a gente tem a nossa hidrelétrica, tá? Onde está gerando a DDP e tal. Aí a gente tem os fios, né? Então a gente tem os postes de luz aqui, os postezinhos de luz, aí vai indo, os postezinhos de luz e tal. Aí o que acontece? Quando a gente chega perto da nossa casa, digamos que a nossa casa seja aqui, ó. Aqui é a nossa casa, né? Dependendo da região, ela vai operar em 110, 220 volts. Então vamos imaginar que a nossa casa opera em 220 volts, certo? Deixa eu ir para trás para ver quanto que tá as medidas, beleza. Então isso aqui é a nossa usina, tá? Lá pela lei de Faraday, ela gera, digamos assim, uma DDP da ordem de milhões de volts. Ou seja, digamos que seja milhões de volts. Aqui, ó, 2 milhões de volts, tá? Essa é a DDP que gera. Aí o que acontece? A gente pega e transmite essa energia elétrica em alta tensão, tá? Eu vou simplificar, tá, gente? Porque na realidade é bem mais complexo que isso. Mas vamos supor que a gente vai transmitir essa energia elétrica em alta tensão, 2 milhões de volts, né? 2 vezes 10 na 6. Qual é a vantagem disso? Lembra que a energia que sai tem que ser a mesma energia que chega nesse meu contexto, digamos assim, clássico? Beleza. Então significa dizer que I vezes U tem que ser igual. Ou seja, qual é a vantagem? Se eu transmitir a energia elétrica em alta tensão, ó, digamos aqui, ó, se eu transmitir em alta tensão, a corrente vai ser baixa. Concorda comigo? E qual é a vantagem da corrente elétrica ser baixa a eu transmitir energia elétrica para o nosso país? Primeiro, a corrente elétrica, entre aspas, é o que nos mata. Miliamperes, se passar na ordem dessa altura, no nosso coração podem nos matar. Então, se a gente transmitir corrente elétrica pequenas, ou seja, transmitir em alta tensão, os fios de alta tensão, por isso que o nome é cabos de alta tensão, vai transmitir em corrente pequena. E corrente pequena é mais seguro e também o efeito Joule, que é perda de energia por calor, vai ser menor. Então a gente tem menos perda de energia conforme a gente vai transmitir energia para o país todo. Repara que quando tu tá numa região mais rural, né, tu olha os postes de luz e tu basicamente só vê poste de luz. E quando tu começa a se aproximar das regiões de cidade, começa a ter umas caixas, assim, né? E essas caixas são o quê? Essas caixas são os transformadores. Porque, digamos assim, ó, se eu fosse colocar, olha que absurdo, né? De 2 milhões de volts para 220 volts, o meu transformador teria que ser muito porrada. Então o que eles fazem? Quanto mais próximo da cidade tu vai chegando, tu vai botando transformadores. Sei lá, digamos que aqui, esse transformador faz virar de 2 milhões para 1 milhão. Aí quanto mais perto, tu bota um outro transformador de 1 milhão para 500. Não sei se entendem. E aí quanto mais perto da cidade, mais transformadores tu vai colocando, né? Colocando para quando tu chegar na tua casa, cair os 220 ou os 110 volts, tá? Por isso que é interessante você entender essa ideia dos cabos de alta tensão. Por que a gente transmite energia elétrica em alta tensão? Porque como a potência tem que ser igual, que por trás disso é a conservação de energia, né? Porque potência e energia por tempo, alta tensão implica uma corrente pequena, e corrente pequena é mais seguro e também a gente perde menos energia por efeito Joule, né? Então tu vai notar, quanto mais perto das casas, mais transformadores tu começa a verificar a presença deles. Deixa eu sair da frente para vocês darem uma olhada e tirarem um print. Mas agora você já sabe como é que funciona um transformador, né? Já sabe a relação que a energia tem que ser igual no setor primário e no setor secundário. Isso tem uma vantagem no efeito Joule, como eu mostrei para vocês. Então, curte o nosso vídeo e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Eu leio todos os comentários e faço todos os vídeos que vocês pedem. Eu sou o professor Jean Pegoraro e opa, só um pouquinho, aciona as notificações sininho, porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai saber que ele ficou pronto. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca esqueçam,
Que a física esteja com vocês.